Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Sobre injustiça, aliás, sobre absurdos judiciais, né, mais do que injustiças. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, alinhado com o governo Lula, em 9 de cada 10 ações constitucionais. Um levantamento da Advocacia Geral da União mostrou que em 99 das 111 ações constitucionais julgadas pelo STF entre 2023 e 2024, o tribunal decidiu de acordo com o posicionamento do governo Lula. A taxa de sucesso judicial da AGU nos processos em que atuou como parte defendendo os interesses da União alcançou 74% em um universo de 5.888 decisões no período. O governo Lula contabiliza êxitos em processos relacionados à restrição de armas, PEC dos precatórios, créditos para combater as queimadas, entre outros. Rodrigo Constantino, agora sim o Lula pode dizer que tem uma AGU para chamar de própria, né? Colocou o Jorge Bessias, que teve uma ascensão vertiginosa de garoto de recado para a AGU, e agora, basicamente, ele peticiona e o Supremo acolhe, né? Pois é, antes, né, quando era oposição, por exemplo, tinha lá o despachante do partido Rede, tinha um senador apenas, né, o Randolfo Rodrigues, que ficava acionando o STF o tempo todo para impedir o governo eleito de Jair Bolsonaro de governar. Então, virou 180 graus. Veja, Cauti, não dá para fazer uma análise dessa notícia sem levar em consideração o que realmente aconteceu no Brasil. O Brasil virou um laboratório, aí, um quintal do mundo todo, onde a esquerda, acima de tudo, descobriu que pode dispensar o povo na democracia. Ele não precisa mais do povo para governar. Esse pessoal, eles perdem em várias pautas que são polêmicas, radicais, mas eles acionam o poder judiciário que eles aparelharam para impedir o governo da direita conservadora de governar quando eles estão fora e são oposição, e para governar em seu lugar quando eles estão no poder e não conseguem, pelo Congresso, aprovar a sua agenda. Então, esse foi o verdadeiro golpe que foi dado no Brasil. Todo mundo atento já se deu conta disso. O STF estava lá bloqueando tudo de Jair Bolsonaro, na pandemia jogou pela janela a Constituição brasileira de vez, e inspirado na OMS, no Tedros Adhanom, um revolucionário etíope marxista, começava a decidir tudo de cima para baixo, né? No caso da pandemia, um exemplo claro, mas foram várias ocasiões em que houve ingerência, atropelo de outro poder, e agora que eles recolocaram o ladrão na cena do crime, como diria o seu vice, e como eles mesmos se gabam, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Eles vão lá e dão aquela mãozinha num alinhamento total entre poder judiciário aparelhado e governo federal. Não há muita novidade nisso, né? É mais ou menos o que a gente está observando no mundo todo. Veja que em Israel, quando o Bibi Netanyahu enfrentou isso, antecipando esse perigo e já vislumbrando ali o começo desses problemas, houve manifestações mobilizadas pela esquerda e a mídia, que é o outro pilar desse golpe, desse consórcio, criando a narrativa de que era uma tentativa de golpe contra o poder judiciário. Não. O que as democracias cansaram é da falta de accountability e de poder do povo. Nós, pelo menos, com todos os defeitos, elegemos os parlamentares e o governo federal, onde há o mínimo de transparência no processo eleitoral, né? Nós não elegemos o poder judiciário. Então ele está lá para outra função, que é uma função nobre, mas quando ele começa sob o pretexto de há um vácuo de decisões, por exemplo, ele toma as decisões. Quando ele começa a mostrar um alinhamento total com o seu parceiro, ou impedir um governo eleito que é a oposição,
ele deixa claro que a democracia está na UTI. Então, o Lula, que disse em campanha, né, que o Bolsonaro queria colocar amigos no Supremo, ele colocou o seu advogado pessoal, Zanin, e passou na sabatina de um Senado, enfim, que ou estava hibernando ou estava já sob a perspectiva de um novo mensalão, né? Ele colocou o Flávio Dino, um comunista que era seu ministro até ontem, né? Então, de novo, não há pudor, não há preocupação nem mais com as aparências. Esse é o verdadeiro golpe que foi dado na democracia brasileira. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse levantamento da AGU, Messias fazendo o dever de casa, mostrando como ele está sendo eficiente, né? Nossa, não dá nem para a gente dizer quem ganharia estrelinha do atual regime, né? Para mim, a gente está vivendo num regime, estado de exceção consolidado, não temos mais Ministério da Justiça, temos o Ministério da Injustiça, e não estou só fazendo somente um trocadilho, realmente é o que está ocorrendo no Brasil. Eu poderia apontar injustiças tanto de pessoas comuns como pessoas importantes no cenário político ou importantes até também no cenário econômico brasileiro, mas nada disso importa. O que importa é fazer números, é fazer a vontade do dono do negócio. O Brasil foi vendido, né? A gente só está tentando descobrir exatamente para quais donos que esse pessoal todo trabalha. Não é possível. Quando você tem tantos e tantas decisões, ainda mais da Corte Superior ali, em favor, né, de um regime, não vou falar governo, eu ia falar governo, desgoverno, mas eu acho que a melhor palavra para a gente começar a falar de realidade é regime. Eu me sinto embaixo de um regime. E muita gente às vezes aponta e fala, nossa, que ditadura, vocês estão falando. Não, a gente não está falando, não é tão simples assim. Né? A quantidade de renúncias individuais que cada um de nós aqui tem que fazer é gritante. E a gente sabe também que do outro lado, né, tem dinheiro investido, tem um monte de coisa, e a gente luta contra esse gigante mesmo. Aliás, eu acho que Trump, fazendo essa limpa toda, essa devassa que ele está fazendo no Deep State americano, quem sabe sobre alguma coisa para também desnudar, né, os verdadeiros vassalos yankees, os verdadeiros, aqueles que realmente devem, né, aos americanos, porque prestaram serviços. E espero que as investigações nos tragam à luz aí, então rogo por isso, porque dizer que tudo isso é meramente por não gostar do presidente Bolsonaro, acho que é um exagero, né? Acho que realmente a gente está lidando aí com um regime. Silvio Navarro, sua opinião sobre esse levantamento da AGU e sobre o comportamento de Jorge Messias nesses 2 anos e 2 meses de atividade? Agora ele tem alguém para entregar o papel, né? Cauti, é importante a gente lembrar que a Advocacia Geral da União é amparada no artigo 131 da Constituição. Então, ela tem 2 pernas. Ela é um órgão consultivo e um órgão contencioso. Do ponto de vista contencioso, ela vai atuar defendendo a União e nenhum dos 3 poderes. Ela é independente. Por isso que, normalmente, a AGU aparecia desde a redemocratização do país, quando ela atuava em tribunal superior, em questões de defesa de autarquia, questões envolvendo cifras, orçamento, mas agora o Jorge Messias foi colocado lá como uma espécie de advogado-geral. Estas tierras agora pertencem à La Raya. Também é advogado do Alexandre de Moraes, agora nos Estados Unidos. Foi nomeado para defendê-lo lá. Então, há um claro rasgar da Constituição e inventar prerrogativas que a AGU não tem. Vou repetir aqui, a AGU é um órgão de assessoramento e consultivo da Presidência da República e também contencioso. Nesse caso, não se trata disso, se trata de taxa de sucesso. Taxa de sucesso é coisa de banca de advogado lobista ou corrupto. Aí eu não sei onde é que se encaixa. Temos uma ampla escolha, né, nos dois lá, entre Grupo Prerro, entre vários outros que enfim, esse assunto para outra pauta. Falando sempre do STF, o STF liberou as emendas parlamentares após um acordo entre os 3 poderes. Os ministros votaram à unanimidade
para manter a decisão de Flávio Dino, que homologou o plano de trabalho para o pagamento das emendas parlamentares, e com essa decisão fica liberada a execução das emendas ao orçamento de 2025 e de anos anteriores, ou seja, é uma decisão retroativa, com exceção daquelas suspensas por auditorias ou sem identificação do parlamentar. Eu queria continuar com o Silvio Navarro. Silvio, agora vai. A pergunta é sobre se o governo vai conseguir aprovar alguma coisa, já que liberou geral as emendas, ou apenas o começo de mais briga para dinheiro entre o Executivo e o Legislativo? Bom, o líder do governo do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tinha de fazer algum tipo de acordo em nome do governo, porque precisa aprovar o orçamento. Sem orçamento, o governo vai ficar engessado, não vai conseguir andar. Ainda que não tenha grandes projetos, ainda que tenha uma execução orçamentária muito baixa, aliás, do ponto de vista, se você olhar a execução dos ministérios, ela é muito baixa, mas o governo precisa se movimentar. Então, o Flávio Dino faz o serviço. Ele fica com o orçamento na mão, pressiona a oposição de alguma forma, pressiona a Câmara, agora na figura do Hugo Mota e não mais do Arthur Lira, mas é trocar 6 por meia dúzia quando o assunto é orçamento da União, e ele age para tentar defender o governo. O que está errado nessa equação, Cauti, eu vou repetir até algo que já comentei aqui no Bradock, é o Supremo Tribunal Federal envolvido num tema chamado orçamento. A história conta que é um cabo de guerra, é uma queda de braço entre o executivo e o legislativo. É assim que funciona o orçamento. Os deputados e senadores querem cada vez mais um naco maior uma fatia maior desse bolo. Então eles tentam ampliar as emendas individuais, eles tentam ampliar as emendas de comissão, emendas de bancadas estaduais. É natural, é do jogo. E o governo quer, evidentemente, controlar o dinheiro. Mas quem está errado nessa equação? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não deveria estar envolvido nisso. Mas desde o governo Bolsonaro, quando, naquela época, já que o Consta citou o Randolph, quando a oposição, e tinha o Randolph ali como grande articulador do Supremo, né, tocava a campainha semana sim, semana também, dos ministros do Supremo, para tentar judicializar tudo, eles tentaram criar a história do orçamento secreto. E foi ali que o Supremo entrou numa seara que não é dele. É claro que tem problema de transparência no orçamento. É claro que já teve corrupção. Dos anões do orçamento, lá no começo dos anos 1990, aos sanguessugas da era Lula, sempre teve problema. Mas esse é um problema do Executivo e do Legislativo. Não é um problema do Judiciário. Então, quem está colocando a colher aonde não deveria é o Judiciário. E, Cauti, já que a gente falou do Randolph e é carnaval, eu pedi para você se você pode exibir um vídeo em homenagem ao Constantino que citou o Randolph Rodrigues. Vamos ver então esse vídeo do senador do PT. O Brasil hoje é um assunto diário e isso é realmente impressionante. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Trump avalia taxar madeira importada e medida pode impactar o Brasil. O ex-presidente dos Estados Unidos, ex-presidente Donald Trump, ordenou uma nova investigação comercial que pode resultar na aplicação de tarifas adicionais sobre a importação de madeira. A medida anunciada no sábado pode afetar diretamente exportadores do Brasil, além de países como Canadá e Alemanha. A decisão amplia as tarifas já existentes sobre a madeira macia canadense e a taxa de 25% sobre produtos do Canadá e do México, prevista para entrar em vigor ainda em março. Peter Navarro, ex-assessor comercial da Casa Branca, afirmou que a investigação busca impedir a prática de doping por grandes exportadores. Esses países estão despejando madeira em nossos mercados às custas da nossa prosperidade econômica e segurança nacional, declarou. O memorando assinado por Donald Trump determina que o secretário de Comércio Howard Lutnick conduza a investigação com base na seção 232 do Trade Expansion
né, de 1962. O processo pode abranger não apenas madeira bruta, mas também produtos derivados como móveis e armários de cozinha fabricados a partir da madeira exportada dos Estados Unidos. Além das novas tarifas, Trump ordenou ação para fortalecer o fornecimento interno de madeira nos Estados Unidos. Entre as medidas estão a simplificação das regras para extração de madeira em terras públicas e o reaproveitamento de árvores caídas em florestas e cursos d'água. Um funcionário da Casa Branca afirmou que o Departamento de Comércio irá acelerar a investigação, mas ainda não há prazo definido para a implementação das novas tarifas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. E é isso, pessoal.